Olá pessoal, salve Maria, estamos aqui na segunda parte do nosso vídeo aqui sobre naturalismo, né? Vamos continuar aqui um pouco mais da exposição, tá? Eu vou pincelar mais algumas coisas aqui que a gente já falou um pouco no vídeo passado, para ficar umas coisas mais claras, e já vamos começar a adentrar um pouco nessa questão do Vaticano II, tá? Então, sem muita enrolação, tá? Eu terminei o vídeo passado falando sobre um pouco sobre a política, sobre a subordinação que o Estado deveria dar à Igreja, né? Queria começar até aqui com uma fala de Santo Agostinho, né? Chamam-nos felizes os imperadores cristãos se eles se submetem o seu poder à majestade de Deus, a fim de dilatarem ao máximo o seu culto. Isso aqui é citado pelo próprio Cardeal Pi. Por esta razão, a Igreja recordou sempre aos imperadores, reis e outros governantes cristãos que eles devem ao Papa não somente amor, honra, reverência e respeito, mas também ajuda, auxílio e assistência para com todos e contra todos os que o ofendem, ou o que ofendem a Igreja em sua autoridade espiritual. Essa doutrina, comumente admitida por toda a tradição, é muito bem expressada por São Tomás em De Redime Principium. Assim, pois, sendo a beatitude celestial o fim de uma vida honrada neste mundo, o ofício do rei é fazer com que a multidão se comporte de tal maneira que possa adquirir a beatitude celestial. Deve ele, pois, mandar o que conduz a isso e impedir, na medida em que for possível, o seu contrário. E desse princípio fundamental, o Santo Doutor tira as diferentes obrigações do governante. A ação política dos cidadãos deve igualmente ter como fim a salvação das almas. É o que se deverá recordar para resolver corretamente questões atuais como as seguintes: pode ou deve um católico comprometer-se na política dos partidos? Pode ou deve votar nas sessões nos menos piores dos candidatos? Enfim, então aqui deixa bem claro toda essa questão, né? Não é uma subordinação acidental, senão uma subordinação essencial. Tem uma frase muito famosa atribuída a São Luís IX, né, da França, né, falando sobre como que ele trataria os blasfemos, né? É bem isso. Uh, a própria questão das cruzadas também, né, em que ele fez muita campanha pelas cruzadas, São Bernardo de Claraval, né? Toda essa questão dos governantes se aterem ali ao sumo pontífice, né? A própria questão mesmo dos cavaleiros templários, né, que seria uma espécie de exército sobre da igreja, assim, vamos dizer, né, só que um exército internacional, né? Isso é muito interessante de se notar também, muitas das coisas que acontecem hoje no cenário do geopolítico mundial. Por exemplo, antigamente a gente pode ver que essa instituição internacional que regia, que regulava, que observava, que tinha influência nos estados, era a Santa Igreja, né, na Idade Média, né? Hoje, se a gente for pegar essa instituição internacional que regula e observa as coisas dentro dos países, é a ONU, né? Só que é claramente, eu não vou aqui ficar falando muito sobre, porque primeiro, né, é um assunto polêmico, eu não quero que o YouTube tire alcance e tal. E também nem convém falar isso aqui, né, mas claramente a ONU é uma instituição satanista, claramente, né, uma instituição satanista, naturalista, que é anticristã, anticatólica, né, é humanista, que louva o homem, enfim. Os próprios direitos do homem, que são a base ali da ONU, ali foram condenados pelo Papa Pio VI, se não me engano, né, na época da Revolução Francesa ali. E, enfim, então, assim, e hoje a gente vê os estados subordinados à ONU. Né? A ONU, ela fiscaliza tantas coisas dos estados, né? E isso aí, claro, tira até, querendo ou não, a soberania nacional, né? Isso falando, óbvio, no âmbito temporal, né? A igreja, e assim, a gente tem que ver, por exemplo, quais são quais regulações são legítimas, ilegítimas e tal. Quanto à a igreja nunca que queria prejudicar alguns estados, né? Senão que só quer salvar as almas, realmente. A igreja, ela pede, vamos dizer, ela pede a obediência, claro, né? Mas essencialmente ela pede liberdade para atuar, né, nos estados, é claro. A própria questão de Dom Vital, aquilo ali foi um absurdo, né, que aconteceu, né? Dom Vital, ele condena a maçonaria baseado num documento ali né, se não me engano, é de Leão XIII, né? A próprio combate de Pio IX, né, contra a maçonaria, ele também assume esse combate, né? E é o Estado meio que querendo mandar o que o Papa pode ou não pode mandar nos próprios bispos, né? Uma espécie de galicanismo, né? Enfim, então é importante de se notar isso aí, tá bom? Outra coisa, né? Voltando a falar sobre toda essa questão filosófica e teológica, né? O fim sobrenatural não destrói o fim natural, senão o assume, tá? Aquela coisa, né? Do imperfeito para o perfeito, tá? Então tem muitas dessas coisas assim que a gente pode fazer analogia, tá? Bom, dada essa introdução aí, né? O vídeo passado também, vamos começar um pouco aqui. Primeiro,
Uma das acusações, uma das grandes acusações que a gente pode até fazer sobre o Vaticano II é sobre vamos dizer, o naturalismo e o pelagianismo. É pelagianismo, nem sempre pelagianismo, né? Porque sempre pelagianismo é outra coisa. Enfim, o que é o pelagianismo? O pelagianismo, ele vai, o bispo ali que ele acabou negando a necessidade da graça, né? Para salvação, para fazer o bem, né? E se salvar. Santo Afonso Maria de Ligório aqui na História das Heresias, ele vai falar o seguinte: os erros de Pelágio foram, primeiro, que Adão e Eva foram criados mortais e que, com seu pecado, não prejudicaram os pósteros, né, a sua descendência, mas só a si mesmos. Segundo, que as crianças nascem hoje naquele estado em que estava Adão antes de pecar. Ou se, né, completamente contrário ali a fé, a tradição apostólica praticamente, né, a tradição toda da igreja ali, né, fala que desde o momento da concepção a gente está com a natureza ali corrompida mesmo, né? Estamos condenados, vamos ser fadados a essa natureza corrompida. Terceiro, isso aqui é interessante. Terceiro, que as criancinhas ao morrerem não entram no céu, mas têm a vida eterna, o que atesta de Pelágio Santo Agostinho. Né? A existência do limbo, né, no Vaticano II, acabou. Né? O limbo não existe mais. O próprio João Paulo II, o Ratzinger também na Congregação para a Doutrina da Fé fala, né, que a gente tem que confiar na misericórdia divina e achar que as crianças estão no céu. Né? Acabou o limbo. Né? Enfim, o erro principal de Pelágio e dos seus seguidores foi acerca da graça e do livre-arbítrio, pois diziam que o homem, com as forças naturais do livre-arbítrio, pode cumprir todos os preceitos divinos, pode superar todas as tentações e paixões e alcançar a perfeição sem a ajuda da graça. Quando Pelágio começou a disseminar esse erro tão pernicioso que destruiu todo o sistema da nossa fé, escreve Santo Agostinho que os católicos se horrorizaram com ele e começaram a utilizá-lo. Por isso, ele e os seus discípulos trataram depois de encontrar subterfúgios para esconder ou mitigar o horror de uma blasfêmia tão horrenda. Aí nasce também os semi-pelagianos, né, que eles vão acabar o próprio Santo Afonso Maria de Ligório que ele vai falar, né? A questão dos semi-pelagianos, né, ele é um pouco mais diferente, né? Enquanto o Pelágio ele negava a necessidade da graça, né, abertamente, né, os semi-pelagianos eles vão falar um pouco sobre a fé, né? Isso que a fé é uma escolha humana, né, não é um dom de Deus exatamente, a gente escolhe ter a fé, né? Destruíram totalmente a virtude teologal da fé. Mas enfim, aqui o nosso foco aqui no pelagianismo, tá? Enfim, óbvio, Santo Afonso ele vai refutar tudo isso aqui, claro, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? E senão que o Pai lhe chamou, né? Lhe chamou, né? Enfim, tudo é da graça. A própria época ali a própria passagem, na verdade, de São Pedro, né? Onde ele fala, né? Tu és Cristo, filho do Deus vivo, né? Nosso Senhor, né? Quando ele vai dar a chave, né? Do reino dos céus e da terra aqui para São Pedro, né? Nosso Senhor fala para São Pedro, né? Não foi, não foi si mesmo, né? Não foi você mesmo que falou, né? Mas senão foi a luz, né? Senão foi meu Pai que lhe revelou, né? Claramente é a graça da fé, né, em São Pedro ali, falando que Nosso Senhor é Deus, né, é Deus e homem ao mesmo tempo. Santo Agostinho também lutou bastante também contra os pelagianos, né? Ele escreveu, né? Deus cooperando conosco aperfeiçoa aquilo que ele iniciou operando, pois de nada valemos sem que ele opere, por qualquer obra piedosa que possamos querer ou sem que ele coopere pelas que queremos, né? Isso aí também entra um pouco no mistério da predestinação e tal, que, bom, não é a pauta do nosso vídeo aqui, né? Mas enfim, só uma breve refutação aí do pelagianismo. Bom, ao começar a tratar aqui, né, do que é formalmente humanismo conciliar, né, o padre Caldeirão prometeu, ele vai começar a falar, né. A versão personalista que põe Deus e, portanto, a igreja a serviço do homem provoca também a inversão da relação entre graça e natureza, estimando a primeira somente porque aperfeiçoa a segunda, de modo que a divindade do homem que se quer promover é a que deriva de seus valores estritamente humanos, em especial de sua liberdade. Daí que esse humanismo acabe por se tornar um naturalismo capaz de se apropriar de todos os dogmas cristãos. Bom, vamos lá. Diversos discursos de Paulo VI ele fala, né? Um discurso famosíssimo ele fala, né? A igreja não lhes, aos governantes cristãos, a igreja não lhes pede nada, senão liberdade, não é? A própria questão mesmo se não me engano, no encerramento do Vaticano II, ou quando tipo, o Paulo VI ele foi eleito e ele começou, né, a assumir as rédeas do concílio, né? Ele falou com os humanistas, né? Os humanistas do mundo inteiro, né? O humanismo católico. Agora queremos inaugurar o humanismo católico, né? Isso também está na cadeia debaixo do queijo do Padre Caldeirão. E o principal pecado, né, do concílio, aqui o próprio Padre Caldeirão vai falar, né, o verdadeiro religioso deve viver esquecido de si e totalmente voltado para Nosso Senhor. E sua religião corre risco quando começa a prestar atenção em si mesmo. Foi esse justamente o pecado do concílio, deixar a orientação a Deus e dirigir o olhar satisfeito para a própria humanidade, enfeitada dos dons de Deus. Sim, é verdade que nossa humanidade foi feita à imagem de Deus,
Mas ai de nós se nosso coração se prender à imagem em vez de seguir o Criador. Foi este e não outro pecado que levou à perdição de Lúcifer. O próprio muitos padres da tradição hoje falam muito sobre o naturalismo, né? Muitos teólogos também assumem, né? Afirmam que o pecado de Lúcifer, né? O orgulho, aquele orgulho que ele teve, era o pecado do naturalismo, né? De se esquecer, de se orientar para Deus. Né? Se esquecer não, né? Ele estava pouco se lixando, né? Para se orientar para Deus. Né? E enfim, o padre continua aqui, né? Olhando bem, assim como a religião católica se chama com toda a propriedade cristianismo, do mesmo modo a religião conciliar merece o nome de humanismo. O catolicismo consiste numa atitude religiosa que orienta todas as coisas de Jesus Cristo, enquanto imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Rendendo culto a Deus, per ipsum et con ipsum et in ipsum, né, que está no cano da missa, embora Jesus Cristo seja Deus e homem, e como homem nos facilite o acesso ao conhecimento e amor de Deus, para que, conhecendo a Deus visivelmente, sejamos por ele arrebatados no amor do invisível. Prefácio, está no prefácio do Natal, né, inclusive nessa época aí do ano, né? Todavia, nossa religião não é idolátrica, pois a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo foi assumida na pessoa do Verbo, imagem consubstancial da divindade, de modo que a nossa religião é certamente cristianismo, visto que o culto a Cristo é o culto a Deus em si mesmo. Né? Essa aqui é a visão tradicional, vamos dizer. Né? Até fiz uma marcação aqui no livro. E agora a gente vai ver um pouco da visão humanista. Né? Formalmente considerada, a novidade conciliar consiste em uma atitude religiosa que reorienta todas as coisas na direção do homem, enquanto imagem de Deus e primogênito de toda a criação, uma vez que, segundo a inversão do personalismo, para eles foram criadas todas as coisas. Personalismo aqui é basicamente o humanismo também que o Padre um comenta, né, é que essa coisa do indivíduo, né, do homem, né, sempre se orientar ao homem, né, ele dá o nome de personalismo, tá? Mas é praticamente a mesma coisa aí de humanismo, naturalismo, tá? A pessoa humana seria como a produção e emanação das pessoas divinas, na qual Deus se realizaria o Criador, de modo que o concílio ensina a render culto ao homem, porque supostamente por ele, com ele e nele é que Deus se encontraria glorificado. Por isso é muito exato chamar de humanismo a religião conciliar, tanto como chamar a religião católica de cristianismo. O próprio Jesus Cristo é valorizado pelo concílio enquanto perfeito homem, e não tanto por ser Deus. A única ressalva é que diferente do cristianismo, o humanismo conciliar é idólatra, pois a humanidade adorada pelo concílio não está em união hipostática com a divindade. Se em vista disso consideramos a modalidade introduzida pelo concílio segundo sua própria forma, é forçoso concluir que se trata de uma nova religião, adoradora do homem como realidade suprema da criação e do Criador. Em poucas palavras, estamos diante da religião do homem. Daí o título do seu livro, né, Prometeu Religião do Homem. Enfim, é, sem tirar nem pôr, né? Padre Caldeirão é Padre Caldeirão, né? Sem tirar nem pôr. O Vaticano II, ele realmente mesmo ele fala muito sobre essa questão toda do homem, da perfeição do homem, a própria questão do otimismo conciliar, né, que se dá ali com a nova teologia, com os teólogos, né, toda essa evolução. Pensem só, na época ali do Vaticano II, a gente já tinha o telefone. O homem estava super avançado, assim, tecnologicamente falando, tinha o carro, tinha energia elétrica, né, a lâmpada, tinha muitas coisas assim que o homem ele começou a se ver desprendido realmente mesmo de Deus, tá? E esse era o pensamento comum. Porque assim, o que Pio IX, Leão XIII, São Pio X, Bento XV, Pio XI, Pio XII falaram abertamente contra. É claro, com as novidades, as coisas vão surgindo, a igreja tem esse papel de autoridade, de falar o que é certo, o que é errado, o que é lícito, o que é ilícito. Cinema. O cinema é pecado. O cinema ele não é pecado. É claramente, ele é lícito desde quando ele retrata alguma coisa moralmente boa, né? Ele representa a vida de um santo mesmo, por exemplo, né? Isso muito se esquece, tá? Mas a contribuição católica para o cinema foi muito grande, tá? Foi muito grande, né? Muito grande mesmo, né? Muitos filmes de santos, né? Santos como Santa Teresinha do Menino Jesus, Santo Inácio de Loyola, São João Maria Vianney. Tem um livro também, tem um livro não, né? Tem um filme também, se eu não me engano, do Papa Pio XI, do Papa Pio XI não, do Papa Pio XII, de São Pio X, tá? Inclusive tem alguns filmes desses antigos que tá até no TED Talk lá que eles legendaram. É muito interessante isso, muito interessante mesmo. Para quem acompanha o professor Nogueira claramente ele gosta muito de cinema e ele estuda bastante sobre essa questão. Recomendo que acompanhem ele aí. Ele fala bastante sobre cinema, é bem interessante. Mas enfim, a igreja tem esse papel, né? Tanto é que o Pio XI ele vai lançar uma encíclica só para falando sobre os cinemas, né? Sobre a licitude do cinema, sobre como que deveria ser um filme, como que os católicos, quais filmes seriam listos um católico assistir, né? Enfim, tudo isso é muito assim importante da gente perceber dessa visão historiográfica, vamos dizer assim, da humanidade, né? Do todo ali, da civilização como um todo, né? Nessa época.
Então o homem, ele estava cada vez mais, ele estava saindo daquela fragilidade material, vamos dizer, né? Pega, pega a realidade mesmo de um camponês medieval, vida difícil, vida dura, né? Arar o campo, né? Não tinha trator, né? Muitas das vezes tinham aquela questão dos bois, né? Dos bois puxar o arado, né? Era uma vida difícil, uma vida complicada, né? Aí vem a tecnologia, começa, né, a trazer esse conforto, né? Se eu não me engano, tem uma frase também atribuída a Mussolini falando, né? As pantufas e a poltrona é a decadência do homem, né? Algo do gênero, assim. Né? Esse conforto, né? O catolicismo, o cristianismo é o oposto disso. É a penitência, é o desconforto, é o amor, é o sacrifício, né? Não há amor sem sacrifício, né? Então, a gente vai vendo todo esse bolo, essa bola de neve, né? E hoje mesmo, hoje a gente tem internet, né? E, cara, a gente está um passo de tudo, assim, da informação, é só dar um clique. E assim, é claro, com essas coisas boas, né? Por exemplo, poxa, temos tantos PDFs, tantas coisas assim ao nosso alcance, né? A gente também, infelizmente, tem o pecado muito fácil ao nosso alcance. Né? Principalmente, né, vamos dizer, o pecado do século, vai, né? Vamos dizer assim, não sei se encaixaria, mas o pecado do século, o pecado da imoralidade, o pecado da impureza, né? O pecado da soberba, o pecado da luxúria, que os jovens, que as pessoas, que os adultos, que todos querem chamar os olhos, querem chamar as atenções para si, né? As mulheres, né, com essa coisa absurda, assim, gente, Instagram, né? Se você não coloca um filtro, se você não segue as coisas certas ali e tal, recentemente eu criei uma conta pessoal para mim nova, né? E assim, tava, vamos dizer, pelado, assim, né? O Instagram, né? Ele tava padrão, então ele tava me recomendando muitas das coisas que estavam na alta, né? No hype ali do Instagram mesmo, né? Como um todo. Cara, só lixo, só lixo, só lixo, moralidade, entendeu? Né? A pornografia tá um clique das pessoas, né? Óbvio, os pecados também contra a fé, vamos dizer, né? Com conteúdos horríveis, conteúdos horrendos. Aquele satanista de TikTok, ele tá um passo também de tantas pessoas. Quantas pessoas aquele cara não corrompe, né? E eu vou falar uma coisa aqui, tá? Esse satanista, né? Muita gente ri, não sei o quê. Mas esse satanista é muito perigoso, porque ele sabe o que ele tá falando. É errado. É evidentemente errado o que ele tá falando. Mas ele sabe muito bem o que ele tá falando. Né? Toda essa visão meio neoplatônica e tal. Mas enfim, né, que ele tem de Deus. Mas enfim, isso nem é assunto aqui. Mas vocês conseguem compreender toda essa questão que o homem ele está se desprendendo de Deus? Né? Ele tá evoluindo, ele vê que ele consegue fazer tudo sozinho. Ele não precisa mais de Deus. Essa é a cabeça do homem moderno. Ele não precisa mais de Deus. Eu preciso de Deus para quê? Eu tenho remédio, eu tenho isso, eu tenho um hospital, eu tenho esse conteúdo aqui que pode me deixar alegre, né? Pô, eu tô triste, né? Eu não tenho uma companhia, eu posso abrir aqui o Tinder, sei lá o que, eu posso achar qualquer biscate aí pela internet, sei lá. Né? Não preciso mais ir na igreja, né? Conquistar uma garota, falar com o pai da garota, etc, 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 etc. Né? Assim, são vários ramos na nossa vida, né? São vários campos na nossa vida ali que vão sendo cada vez mais facilitados pela modernidade e a gente vai se desprendendo de Deus, é claro, né? O otimismo conciliar é evidente, né? O padre Cadernol ele comenta várias coisas aqui, né? O otimismo do novo humanismo, né? Se eu não me engano, aqui ele vai estar falando da Gaudium et Spes, se eu não me engano, da Lumen Gentium, deixa eu até ver aqui. Otimismo frente à modernidade contribuiu para a liberdade na igreja. Nos tempos atuais, elas não veem senão prevaricações e ruínas. São almas ardorosas, sem dúvida, no zelo, mas não dotadas de grande sentido, de discrição e moderação. Devemos discordar desses profetas da desventura, que anunciam acontecimentos sempre falsos, como se tivesse iminente o fim do mundo. No presente momento histórico, a providência está nos levando para uma nova ordem de relações humanas, e tudo mesmo as diversidades humanas dispõem para o bem maior da Igreja, sobretudo no fato em que essas novas condições da vida moderna têm pelo menos esta vantagem de ter suprimido aqueles inúmeros obstáculos com os quais, em tempos passados, os filhos do século impediam a ação livre da Igreja. Né? Gente, é o que eu acabei de falar. Né? Toda essa questão mesmo das relações humanas, a ONU mesmo estava ali praticamente no auge, né? A Guerra Fria estava ali no auge, então tinha toda essa treta né? entre a OTAN e a cortina de ferro ali, né? Eu até esqueci o pessoal lá do Pacto de Varsóvia. Tinha uma sigla lá também, né? Equivalente ao TAN, só que comunista. Esqueci a sigla agora. Mas enfim. Né? E na própria Dignidade Manai também vai louvar a liberdade do homem, que o homem é maduro, as consciências. Né? Na Lumen Gentium também, na Glória de Pés, né? Sempre vai louvar a consciência do homem e tal. Né? Que o homem tá maduro. Como o homem tá maduro, gente? Entendeu? É praticamente uma negação do pecado original isso aí.
dado o avanço, vamos dizer, material que o homem teve, ele teve um regresso espiritual total, um regresso espiritual, um regresso moral, um regresso racional, um filosófico, vamos dizer assim, né? Cara, anos 60, a gente tá ali no bojo, ali, Woodstock, né? Esse lixo que, né, vê a Revolução Marcusiana, que o professor Nogueira comenta muito, né? Que mudou, tipo assim, os anos 60 foi decisivo, assim, para a humanidade, né? Para o Ocidente, vamos dizer assim, foi decisivo, né? As mulheres pararam de usar vestidos, começaram a se popularizar calça, biquíni, esse tipo de coisa, principalmente na moda. Realmente mesmo, assim, aí o pessoal perdeu a noção total mesmo do pecado. Entendeu? Aí o pessoal perdeu mesmo. Os anos 60 foi a gota d'água. Aí ainda veio o Vaticano II, né? Que não veio fazer uma frente, veio combater isso, né? Eu fico vendo isso assim, continuista, assim, o Vaticano II ele foi uma espécie de tentativa de trazer a doutrina, de evangelizar, né? Eles não mudaram a doutrina, mudaram o modo que se expressa a doutrina. Cara, você não vê nada no Vaticano II falando sobre isso. A acusação tradicionalista mais comum, e que eu acho que é a mais pesada, é que, por exemplo, aos anos 60, aos da Guerra Fria, não teve uma condenação do comunismo. Isso é muito sério. Né? Pode ver todos os concílios que foram feitos na história da igreja, eles foram feitos assim para combater um erro principal. Né? O Concílio de Trento, para combater o protestantismo. O Vaticano I foi para combater aquele liberalismo católico, né? Para combater o naturalismo político, filosófico, né? Condenar os católicos liberais, os galicanos também, de certa forma, né? Que estavam ali no auge ali também, né? Essa questão de se livrar da igreja, né? De se livrar da influência da igreja, né? O Concílio de Nicéia acerca dos arianos, toda essa questão, o Concílio de Calcedônia sobre a divindade de Nosso Senhor, sobre a natureza de Nosso Senhor, o Concílio de Florença sobre a unidade dos ortodoxos, né? Dos ortodoxos, né? Dos cismáticos, né? Toda essa questão, né? E aí vem um concílio no auge ali da Guerra Fria, não condena o comunismo, vem um concílio no auge do lixo imoral da humanidade, ali, da decadência cada vez maior da humanidade, do esquecimento de Deus nas leis, nas, nas instituições, em tudo, no auge da ONU, essa instituição satânica, claramente satânica. O próprio São Pio X ele condena lá no Nota Charta Apostolique, né? A democracia está virando uma religião mais universal que a própria igreja. Né? Os direitos do homem, hoje, né? O Dom Wilson tem aquela fala incrível dele, né? Não vou repetir aqui, porque senão o YouTube vai me ferrar, né? Mas é aquela coisa, né? Posso blasfemar contra Nosso Senhor? Posso. Posso blasfemar contra o Papa, contra a igreja, contra o passado da igreja, contra isso? Posso, sem problema. Mas não posso falar de algumas coisas. Esses são os dogmas do mundo moderno. Né? Eu não posso falar mal dos direitos do homem, eu não posso falar mal da Revolução Francesa, eu não posso falar mal do iluminismo, eu não posso falar mal de Marx, eu não posso falar mal da Revolução Bolchevique, eu não posso falar daquele povo lá expulso de 109 países. Né? É assim, cara. Né? É assim. E aí o Conselho não faz nenhuma frente a isso. Muito pelo contrário, ele vem louvar a liberdade do homem, todo esse avanço do homem. Isso é absurdo. Né? Absurdo. Vamos lá, aqui o padre Caldeirão cita alguns documentos, eu só não sei qual documento que é, tá? Deixa eu até dar uma olhada aqui, propriedade mais notória. Discurso inaugural, né, de João 23. É esse aqui mesmo, é do discurso de João 23 aqui. Eu vou citar o subtítulo e eu vou ler um negócio, tá bom? Otimismo frente à hierarquia indefectível na doutrina. A finalidade principal desse concílio não é, portanto, a discussão de um ou outro tema da doutrina fundamental da Igreja, repetindo e proclamando o ensino dos padres e dos teólogos antigos e modernos, se supõe sempre bem presente e familiar no nosso espírito. Para isso não havia necessidade de um concílio. Otimismo frente aos erros, que desaparecem facilmente. Ao iniciar-se o Concílio Ecumênico Vaticano II, tornou-se mais evidente do que nunca que a verdade do Senhor permanece eternamente. De fato, ao suceder uma época a outra, vemos que as opiniões dos homens se sucedem excluindo-se umas às outras e que muitas vezes os erros se dissipam logo ao nascer, como a névoa ao despontar o sol. Como assim os erros se dissipam? O protestantismo está aí há 500 anos. O cisma ortodoxo, o cisma oriental está aí há 1000 anos. Como que os erros se dissipam na névoa, despontar o sol? Isso é absurdo. O comunismo está aí, ó, vai fazer quase 200 anos que o comunismo está. O liberalismo, a democracia liberal está 300, 400 anos. O naturalismo, todos esses erros que os papas ali, né? Óbvio que a igreja ela vai, de certa forma, esfriando o seu combate, né? É muito triste isso. Mas, enfim. Isso aqui é interessante, ó. Otimismo frente aos fiéis, cuja dignidade é incorruptível. A igreja sempre se opôs a esses erros, muitas vezes até os condenou com maior severidade. Agora, porém, a esposa de Cristo prefere usar mais o remédio da misericórdia do que da severidade. Julga satisfazer melhor as necessidades de hoje, mostrando a validez de sua doutrina do que renovando condenações.
Não quer dizer que há falta em doutrinas enganadoras, opiniões e conceitos perigosos, contra os quais nos devemos presumir e que temos de dissipar, mas esses estão tão evidentemente em contraste com a reta norma da honestidade e deram já frutos tão perniciosos que hoje os homens parecem inclinados a condená-los. Em particular, os costumes que desprezam a Deus e a sua lei. Eles se vão convencendo sempre mais de que a dignidade da pessoa humana, né, é importantíssima, né, a dignidade da pessoa humana. Enfim, isso aqui vai literalmente contra tudo o que aconteceu nos últimos anos na igreja. Olha o combate que São Pio X teve frente ao modernismo. Falando que era uma erva daninha, né? Que é o coaca das heresias, né? O esgoto das heresias. Né? E como ele fez esse combate árduo e que era difícil de combater. Né? Fez o juramento antimodernista, fez aquele. Não é o sílabus, é o lamentável, né? O decreto lamentável, condenando várias proposições modernistas. Né? E a igreja agora vem com um papinho de amor. É absurdo isso. Né? Otimismo frente aos infiéis, todos eles cheios de boa vontade. Muito interessante isso, porque muitos dos documentos do Vaticano II, não, do de João 23, de Paulo VI, de João Paulo II, eles começam assim, né? A todos os homens de boa vontade, né? De certa forma, é uma expressão bem maçônica também, tá? Muitos, se você entrar aí no GOB, aí no Grande Oriente Brasileiro, sei lá o quê, tem bastante coisa falando sobre homens de boa vontade, os povos de boa vontade. É bem esquisito isso, tá? Enfim, né? Otimismo frente aos infiéis. Parece brilhar com tríplice raio de luz sobrenatural e benéfica a unidade dos católicos entre si, que se deve manter exemplarmente firmíssima. A unidade de orações e desejos ardentes com os quais os cristãos separados dessa sé apostólica ambicionam unir-se conosco. Por fim, a unidade na estima e no respeito para a Igreja Católica por parte daqueles que seguem ainda religiões não cristãs. Otimismo frente à política, que em breve estabelecerá a paz, o concílio como que prepare e consolida o caminho para aquela unidade do gênero humano que se requer como fundamento necessário para que a cidade terrestre se conforme à semelhança da celeste. Otimismo, enfim, frente ao próprio concílio. O concílio que agora começa surge na igreja como o dia que promete a luz mais brilhante. Estamos apenas na aurora, mas já é o primeiro anúncio do dia que nasce. Meu pai do quadrão continua aqui, né? E no discurso de encerramento, Paulo VI pode proclamar que os desejos de seu predecessor foram cumpridos. Precisamos reconhecer que esse nosso concílio deteve-se mais nos aspectos felizes do homem que nos desditosos. Nisto, ele tomou uma atitude claramente otimista. Uma corrente de interesse e de admiração saiu do concílio sobre o mundo atual. Rejeitaram-se os erros como a própria caridade e verdade exigiam. Mas os homens, salvaguardando sempre o preceito do respeito e do amor, foram apenas advertidos do erro. Assim se fez para que, em vez de diagnósticos desalentadores, se dessem remédios cheios de esperança para que o concílio falasse ao mundo atual, não com presságios funestos, mas com mensagens de esperança e palavras de confiança. Não só respeitou, mas também honrou os valores humanos e apoiou todas as suas iniciativas, e depois de os purificar, aprovou todos os seus esforços. Bom, isso aqui está claramente consumado, né, esse otimismo, esse louvor, né, ao avanço que a humanidade teve. Né. Isso é aqui muito claro. Né. O Padre Cadrão ele sabe evidenciar muito bem as coisas que ele quer dizer, né, as coisas que ele quer mostrar. Né. Enfim, eu não vou me alongar aqui também, vou encerrar por aqui o vídeo, para não ficar muito grande. Né. Enfim, é complexo o mesmo tema, enfim, tem que tratar bem assim, tá? Então eu vou fazer mais um também, né, trazer mais um vídeo aí, comentando mais algumas coisas sobre. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa também me corrijam se eu estiver errado. Comentem aí, deem um feedback, né, deem um like aí. E é isso. Sigam no Instagram, entrem no nosso canal no Telegram. E nossa DM está aberta, estamos à disposição. Salve Maria e viva Cristo Rei.